desde la federación y qué similitudes y qué diferencias tienen con APRESID, que es el equivalente pero en Argentina. Número 1, sin disturbar, sin labranza. Número 2, cobertura permanente del suelo. Y tercero, diversificación. Este principio está muy asociado con lo que la madre naturaleza nos enseña. Seguimos en vivo en Levantando la Perdiz. Vamos a seguir hablando, vamos a decir mejor, de la conservación del suelo, porque hay muchas personas trabajando en esto, no solo en Argentina, sino también en otros países. Tenemos a dos invitados acá que vinieron desde Brasil al Congreso APRESID. Primero, bienvenidos. Yuka Sáez, presidente de la Comisión Técnica Científica de la Federación Brasileña del Sistema Siembra Directa, el APRESID de Brasil, y Mari Bartz es directora científica de la misma federación y además es parte de Carebio. ¿Está bien? Excelente. Bienvenidos a Argentina. ¿Primera vez en el país? No, yo estuve acá muchas veces. Muchas veces. Inclusive la primera vez como disertante en el primer Congreso de APRESID en 1992 en Villa Giardino. Ok, en Villa Giardino, Córdoba. ¿Cómo era ese congreso en comparación con este? Bueno, yo creo que unas 100 veces menor. Claro, seguro. ¿100 o 6? 100. ¿100 veces menor? Porque era un local chiquito, Era muy chiquito, claro. pocas personas. Qué bien. ¿Y es lindo Bueno. ver este crecimiento? Espetacular. Qué bien. Mari, ¿primera vez en Argentina? Não, também já estive algumas vezes, acho que umas 4, 5 vezes participando do Congresso APRESID, mas não muitas recorridas a campo, mas Ok. sempre na participação do Congresso em si. Bien. Le cuentan a quienes nos están viendo en qué trabajan los dos desde la federación y qué similitudes y qué diferencias tienen con APRESID, que es el equivalente pero en Argentina. Ok. Bueno, hablando de la expertise que yo tengo, Sí. yo soy ingeniero agrónomo y trabajo con la dinámica de carbono. Ok. Hace casi Feliz 40. día. Ayer fue el día del agrónomo en Argentina. Exactamente. Muy bien. Feliz día. Exactamente. Entonces, hace 40 años trabajando en la investigación sobre la dinámica de carbono con el enfoque en sistemas de conservación del suelo. Ok. Por ejemplo, siembra directa. Y la similitud con Brasil son las ideas, porque APRESID nació en 89 Sí. y tuve mucha influencia de la Federación Brasileña. Ajá. Eso es muy interesante porque cambiamos mucho de las ideas y también las estrategias. Por otro lado, la APRESID tiene una visión más amplia, incluyendo las capacitaciones, los negocios, que son un poco distintos de la Federación Brasileña. ¿En tu caso? Eu sou bióloga de formação, mas também sou filha de um dos pioneiros do plantio direto, do Herbert Bartz, que iniciou em 72 no Brasil, que junto com os outros pioneiros ajudaram nessa composição da federação e que também sempre teve muito em contato com os agricultores aqui da Argentina. Eu trabalho com biodiversidade do solo, né, macrofauna, organismos visíveis, e sou especialista em minhocas, em lombrices. Então, identifico espécie, descrevo novas espécies e fazemos levantamento de populações, principalmente relacionando o que os nossos agricultores falavam, né? Porque no Brasil, a minhoca é o símbolo do sistema plantio direto. Então, a gente comprova cientificamente o que eles falavam há 40, 50 anos atrás, que um sistema bem manejado, ele traz a vida de volta para o solo. Né? O meu trabalho como diretora secretária, eu já venho acompanhando a federação desde 2010, diretamente assim na diretoria. A gente acompanha os trabalhos do presidente, fazendo articulações,
E é esse meio de campo entre as entidades também, né? E a gente está ligado junto à CAPAS, que é a Confederação das Associações Americanas para a Agricultura Sustentável, que o Marcelo Torres, atualmente da Precite, é o presidente. Sí. Então a gente está trabalhando sempre nessas articulações entre os países para a gente conseguir promover esse sistema de uma forma mais eficiente, né? Levar essa mensagem de uma melhor forma, não só para os nossos públicos dentro do país, porque eu acho que as visões dos agricultores, né, tanto no Brasil como aqui, as visões são diferenciadas, então as formas de comunicação são diferentes, mas a gente também levar essa mensagem mundo afora do que a gente tem feito de tão bom com o sistema plantio direto. Ok, vamos a meternos en el sistema de siembra directa y yo voy a tratar de entender algunos conceptos sobre el vínculo con el carbono y esto que ustedes estudian en profundidad. ¿Por qué? Díganme si es afirmativo o negativo que recuperamos carbono con el sistema de siembra directa. Casi un verdadero falso. Es verdadero. Bien. Verdadero desde que usted va a implementar el sistema de siembra directa bajo los principios. Por ejemplo, hay 3 principios básicos que gobiernan la siembra del sistema. Número 1, sin disturbar, sin labranza. Número 2, cobertura permanente del suelo. Y tercero, diversificación. Este principio está muy asociado con lo que la madre naturaleza nos enseña. ¿Dónde entra? Mira, tiene suelo cubierto, diversificación y todo funcionando a tiempo. Ok. Vou complementar um pouco o que o Juca disse, porque o plantio direto, a siembra direta, ela surgiu como uma técnica para controlar a erosão. Sí, E claro. foi assim que os agricultores começaram. Mas com o passar dos anos, ainda ali na década de 70, eles perceberam que precisava fazer algo mais, que só o não preparar não era suficiente, que foi quando surgiram esses princípios, esses 3 princípios, que hoje também é o que a FAO chama de agricultura conservacionista. São esses princípios que regem, né, a agricultura conservacionista também. Eu não sei se você quer falar em relação ao carbono, que daí eu volto com a parte da Yo voy a biodiversidade. hacer una pequeña complementación. A ver. Desde 50 años de siembra directa, Sí. Magí habló sobre la erosión. Sí. El legado de la siembra directa en Brasil, conseguimos evitar las pérdidas de 7 hasta 21 billones de toneladas de suelo, el equivalente a la preservación de casi 8 millones de hectáreas. Entonces, esto fue el principal impacto para nosotros en estos últimos 50 años. Sí. No. Y la relación con carbono, ¿por qué esto es importante? Porque carbono es el componente clave de los atributos físicos, químicos y biológicos. Gobierna todos los procesos de cambio y transformación. Y el sistema de siembra directa, basado en los principios, proporciona exactamente que 3 cosas que conseguimos hacer. Primero, rehacer una nueva estructura. Y esta nueva estructura significa, con el suelo cubierto, controlar la oxidación. Si controlamos la oxidación del suelo, vamos a permitir que el carbono tenga una vida más longa, más larga. Sí. Y de consecuencia va nuevamente a reempezar todos los ciclos de transformación. Entonces, sí, tenemos siembra directa asociada con sistemas de producción que aportan carbono arriba del nivel de descomposición, acumulamos, recuperamos. Me queda, sí. Posso Sí, complementar? claro, obvio. Claro. Né? Porque daí sim, teve Trabajan en equipo.
Não é combinado, mas casa muito No, bem, no, no, porque é no, complementar. Yo conozco Me ella encanta. y ella me conoce. Entonces, Muy bien. es un medio campo. Muy Exato. bien. Então, como o Juca falou que a gente preserva de solo que não foi perdido com a erosão, isso se reflete na biodiversidade, Claro. em vida. Né? Mais Então, vida. a gente está mantendo essa vida. Como o carbono é o elemento-chave, a biologia é a força motriz, é o motor. Se a gente não tiver a vida trabalhando nesse sistema, a gente não vai ter o carbono sendo processado e estando disponível no sistema. Então, está tudo muito interligado. E a vida, para conseguir existir, ela precisa de, falando de uma forma mais fácil, de Sim. casa, Claro. aonde morar, Sim. proteção, que é a cobertura, e alimento, comida, que daí é a diversificação de culturas e as culturas de cobertura. Então, esses são os elementos-chave para a gente conseguir que esses processos ocorram e que a gente tenha o sucesso do nosso sistema plantio direto e os efeitos que a gente espera. Ujú. Me genera curiosidad saber qué porcentaje de la superficie agrícola de Brasil hoy aplica el sistema de siembra directa, para poder compararlo en mi interior con Argentina y ir entendiendo cómo funciona en Brasil. Bueno, por las últimas estadísticas, Sí, tenemos hoy cerca de 52 millones de hectáreas bajo siembra directa. Siembra directa. Siembra directa sin ninguna labranza. No, sin incluir todos los pilares, todos los principios. Siembra, la técnica. Perfecto. Porque de esta superficie tenemos cerca de 10, 14 millones con sistemas que envolven la caña de azúcar y sistema integrado. Y cerca de 36 millones de hectáreas con cultivos anuales. Bien. Nosotros de la Federación hicimos una encuesta interna para estimar la superficie bajo sistema siembra Claro, directa. que es más completo, Exato. Pleno. más integral. Y esto nos sorprende porque tenemos un número acordado entre nosotros del 10%. O sea, de los 36 millones de hectáreas bajo siembra directa, 3,6 millones sistema siembra directa. Ainda Y es un- este es nuestro desafío para expandir el sistema para las distintas zonas agrícolas. ¿Cómo se va a lograr expandir el sistema y superar ese 10%, que igual imagino que es un buen número? Pois, eu acho que Bueno, tenemos ahora una estrategia. Tenemos que involucrar en este proyecto la federación como el líder Sí, y asociarse las instituciones de investigación, INBRAPA, las instituciones de investigación estatales, instituciones de fomento, de consultoría, de asistencia técnica, las de materia, los bancos, los clubes amigos de la tierra y las comunidades. Si conseguimos hacer esta capilarización Ujú. a través de nuestro vicepresidente, Marie puede explicar mejor cómo es la estructura de la federación desde el punto de vista de participación de los vicepresidentes. Ellos van a ser los vetores. Bien. Los vetores. exato. A estrutura da federação ela tem ela é presidida por agricultores, Ujú. é quem, né, rege a instituição. O presidente é um agricultor que representa nacionalmente o país. E eu acho que nós temos hoje 14 estados dos 26, onde cada estado tem o que a gente chama de vice-presidente para os estados, né? Então, os 14 dos 26 estados, nós temos um representante que vai ter ações dentro do estado dele mais efetivas. Então, essa é a capilaridade que a gente quer agora fomentar e abastecer, né? Basada en el territorio. Exato, exato. Mas também, ao mesmo tempo, se a gente considera o cenário de alterações e mudanças climáticas, que está tudo cada vez mais intenso, a gente está com ou chuvas muito intensas ou períodos de seca muito intensa, Ujú. né, a gente fala no Brasil, né, quando a água bate na bunda, né, ou seja, o agricultor está percebendo que não adianta continuar no sistema antigo, ele precisa mudar
por uma visão que é mais conservacionista, trazendo o que a gente traz do princípio do sistema plantio direto, para ele conseguir sobreviver. Porque os agricultores que nós temos nos estados que são referências, eles têm passado por essas problemáticas, mas não que não tenham prejuízos, tem, mas eles conseguem passar de uma forma que o ecossistema, né, o ambiente deles agrícola, ele está mais resiliente, eles conseguem passar de uma forma mais amena. Então, os agricultores estão percebendo que eles vão ser obrigados a adotar um sistema se eles querem ter a sobrevivência dos sistemas agrícolas, né? Ajá. Ok. Qué interesante ver ese cambio o ver la comparación. Yo comparo todo con la Argentina, que también tiene un desafío en ese sentido. No estoy segura de si Argentina implementa el sistema siembra directa y si hay estadísticas como estas, pero está muy interesante entender eso. ¿Qué indicadores de salud de los suelos miran para tener en cuenta estas estadísticas, por ejemplo, y para ver cuántos productores hay? Sobre todo, ¿qué evolución ha tenido en los últimos años el estudio de esos indicadores? Este es un punto interesante. Bueno, desarrollamos un proyecto en los últimos 5 años, 2020 hasta hoy, que tiene como objetivo hacer un gran inventario. ¿Por qué es esto? Buscamos en las zonas de producción más importantes de Brasil, el bioma cerrado y el bioma Mata Atlántica. Estos dos biomas son responsables por 75% de la producción de alimentos en Brasil. Seleccionamos estos dos biomas y dentro de estos dos biomas hicimos muestreo en presencial en 63 sitios o fincas. Estas fincas hicimos comparaciones. Tenía el sistema bajo siembra directa fundamentado en los principios y al mismo tiempo comparaciones con el bosque. Porque de allá todo se arrancó. La agricultura se arrancó del bosque. Y también incluimos área, o sea, una porción con labranza, representando los procesos de laboreo y degradación. Con esto hicimos las comparaciones. Y fue muy interesante porque tuvimos 3 segmentos o 3 módulos. El módulo carbono, el módulo que involucra la índice de calidad del suelo, el índice de calidad del suelo. El segmento, el módulo de la biología del suelo asociada no solamente a algunos otros factores como los agroquímicos, algunos aspectos. Y con esto nos está mostrando cuánto la siembra directa es capaz de hacer. ¿Qué vienen viendo ahí? Primero, que los 63 sitios, 16 sitios o 25,4% acumuló carbono arriba del nivel de la vegetación nativa del monte. Otros 27 sitios recuperaron más de 80%. Entonces, 68% de los sitios estaban con recuperación arriba de 80%. Esto es impactante porque también calculamos las emisiones netas cero y las emisiones netas negativas, que esto que al fin va a nos dar a posibilidad de definir estrategias para pagamento de servicios ambientales, créditos de carbono. Para compensar las emisiones de otras industrias, por ejemplo. Y esto fue una parte. La otra parte que fue hecha con la biología del suelo, todavía no fue posible hacer en los 63 sitios porque los trabajos son mucho más, vamos a decir, demorados.
tarda más, Sí. delicado, ustedes no pueden tercerizar, ¿entiendes? Es difícil hacer una tercerización. Entonces, fue hecho en algunos puntos que representan los biomas y los resultados también fueron espectaculares. Ahí puede hacer un resumen. Antes de los resultados, ¿todo esse trabajo lo hace la federación? ¿Lo hacen A ustedes? federação é executora, Ok. porque nós somos vinculados a... Sou diretora secretária, mas Sim. eu sou professora visitante numa universidade. Então, nós estamos vinculados a outras instituições. Essa também é a estrutura da federação. Tem os agricultores, que são presidente, vice-presidente, conselheiros, e o restante da diretoria é composta por profissionais, pesquisadores que engajam na ideia do sistema plantio direto e auxiliam. Então, a gente faz essas parcerias para conseguir executar. E nesse caso desse projeto, a federação foi a executora do projeto. Ok, perfecto. Ahora sí. Así, una pequeña complementación, que este proyecto fue sometido para la Unión Europea, que fue la auspiciante a través de un fondo que se llama Euroclima Plus, que fue administrado por una institución francesa que se llama Expertise France, que que conseguimos 600.000 euros para desarrollar este proyecto. Y con esto conseguimos hacer el muestreo, conseguimos hacer las análisis y ahora está en la fase final con los trabajos siendo publicados y ahora nuestro foco es divulgação. Bien. Exato. Vuelvo sobre los resultados. Pois, exato. Né? Vou falar um pouquinho também do módulo 2, que é o Sim. índice. Isso entra um pouco na tua pergunta, como é que a gente diferencia o sistema do plantio direto. Esse índice de qualidade participativa, como chamamos ele, que a federação desenvolveu desde 2009, ele é um questionário, umas 20 questões que o agricultor responde e 7, 8 dessas questões, elas formam um eixo que respondem aos 3 princípios do sistema plantio direto. Então, conforme o agricultor responde esse questionário, ele vai receber uma nota. Se essa nota é acima de 8, ele se enquadra num sistema. Ele faz diversificação de culturas, tem proteção o ano todo, não mobiliza. Se está abaixo, é porque tem algum problema. Ok. Né? Então, esse é o índice, que a gente usa também como uma ferramenta no projeto. E o meu módulo 3, que era o de indicadores de saúde do solo, que o carro-chefe é a biodiversidade, então nós escolhemos grupos nas diferentes magnitudes, então as minhocas como representante dos organismos visíveis, microminhocas, que são intermediárias da mesofauna, e também a parte microbiológica com atividade microbiana, atividade enzimática, e também os fungos micorrízicos e quantidade de glomalina que está vinculada à atuação dos fungos micorrízicos no solo. Parte desses resultados a gente está processando ainda, né, mas já tem algumas coisas bem interessantes. E atrelado a isso, tem, claro, análise química, né, para ajudar a explicar esses resultados, com também uma análise estrutural visual, que é o chamado DRESS, que foi desenvolvido no Brasil, e também os níveis de pesticidas e agroquímicos para saber como é que isso está interferindo nesses 3 sistemas, né? E também ainda complementarmente, não nas 20, nós não conseguimos porque é muito trabalhoso, os solos que foram coletados por o que a gente chama de testes ecotoxicológicos, que são testes que usam organismos padrões do solo, minhocas, colêmbulos, que são chamados de pulga do solo, ácaros, testando esses solos para ver se eles têm problema na reprodução ou não. Se essa contaminação ou a quantidade de insumos e pesticidas que estão sendo usados está sendo problema ou não. Então, são informações que vão se complementar. Tem muita coisa ainda sendo processada porque a gente gerou uma quantidade de informação muito grande. Me imagino. Mas entre elas também, por exemplo, em relação a populações de minhocas, né? A gente não tem uma base de dados muito grande para áreas agrícolas, principalmente sobre o sistema plantio direto no Brasil. No entanto, com esse estudo que nós fizemos, foram 20 áreas amostradas no Brasil todo, 10 Cerrado, 10 Mata Atlântica. São 9 espécies novas de minhoca, sendo que 7 delas em áreas em sistema plantio direto. O que isso quer dizer? Né?
são espécies novas, ou seja, espécies nativas que não eram conhecidas pela Claro. ciência. E isso quer dizer que o quê? Esses sistemas bem manejados estão mantendo a nossa biodiversidade natural nativa. Porque quando a gente tem processos, e nós encontramos também em áreas que estão em processo de degradação ou foram manejadas muito tempo com preparo, né, com a labrança, as espécies nativas elas não conseguem sobreviver. Daí outras espécies exóticas que se adaptam com o que o homem, né, maneja, elas acabam ocorrendo, que não é ruim. É melhor ter uma espécie exótica trabalhando ali do que não ter nenhuma, né? Eu sempre falo isso para os agricultores. Vá lá, cave. Se você encontrar minhocas, muito bom. Se não encontrar, se preocupe, porque elas são um indicador universal. Mas se as nativas estão presentes, é melhor ainda, porque justamente reflete esse impacto que a gente está reduzindo, né? E tem alguns resultados, por exemplo, como a níveis de pesticidas e agroquímicos, que nós temos encontrado. Não se tem resultados hoje que dizem qual é a quantidade que é maléfica, né? Foi registrado concentrações em vegetação nativa, não existe o nível crítico ainda. Mas assim, serve de alerta porque nós encontramos resíduos em vegetação nativa, sistema plantio direto, porque é manejado, e nas áreas com, né, o manejo comprometido também. Claro que existe uma diferença, mas a preocupação a gente precisa ter atenção nas formas de manejo, porque as áreas naturais também estão recebendo essa carga, né? Então, são informações que a gente precisa ter cautela como expor ela, porque, né, a gente ainda não tem todas as informações, mas começam a apontar uma luzinha, falei, vamos ter um pouco de cautela e cuidado para a gente manejar de uma forma que não impacte tanto, né? Outro também, mais um indicador que foi bem interessante, que é a parte estrutural do solo, que é o DRESS, né, que é o diagnóstico rápido da estrutura do solo, que é uma técnica que é manual, visível, né, ela não é uma mensura, ela dá um valor no final, mas ela é muito boa porque visualmente quem está processando consegue perceber a diferença de estrutura. Então, em fotos que a gente tem dessas 3 tipos de manejo, a gente consegue ver a diferenciação, porque essa avaliação é feita de 0 a 25 centímetros, a gente vê a diferença na estrutura do solo, que está tudo interligado, né? A estrutura, ela reflete o aporte de carbono, a atividade da vida do solo e tudo o que está acontecendo. Então, esses são alguns indícios que a gente tem já ali do módulo 3, mostrando que o plantio direto ele se aproxima na Mata Atlântica, né, no bioma Mata Atlântica, mais da vegetação nativa do que os sistemas que estão com problema no manejo. Gracias. ¿Participaron o participarán de las charlas en el Congreso? ¿Ya lo hicieron? No, ya hice una conferencia ayer y me gustaría de hacer las conclusiones. Ok, a ver. Bueno, este proyecto está siendo una base para el soporte de un programa muy grande en Brasil que se llama Programa ABC. O que es esto? Programa de Agricultura de Baja Emisión de Carbono, que tiene todo una estructura de incentivo al productor con base en la plata, o sea, la tasa de interés es menor, los tiempos para hacer los pagos son más extensos y también incluye la posibilidad de una parte del recurso capturado ser empleado en la propia finca para mejoramiento de su sistema sin ter la necesidad de volver el pago. Entonces, esto é um programa do governo, né? Claro, programa a gente está del conseguindo governo. fomentar com informação. Y este resultado que vamos desde el punto de vista de carbono mostró, bueno, agricultura basada en la siembra directa recupera el carbono. Sistemas. El tiempo de El recuperación. sistema de siembra directa. Sistema Sistema Muy de bien. siembra directa. Y recuperamos esto en una generación. En una generación. Sí, entre 35 a 53 años. Y por fin, cada hectárea que expandimos con el sistema siembra directa, preservamos
de 0,88 a 1,1 hectáreas de floresta en pie. Entonces, si ustedes hacen una inversión en sistema siembra directa, va a preservar la floresta, va a evitar la deforestación. Y esto junto va a ser uno de los puntos que va a beneficiar los productores Claro, para los servicios ambientales, claro. los productores que más mantener la floresta con expansión del sistema siembra directa con ganancia. Recibirán plata, claro. Entonces, O sea que esto, a la Como vez es un compensación, negocio. ¿no? Compensación y económica, yo claro. puedo decir en nuestro nombre que este proyecto es único En el mundo. E esse eu acho que é um primeiro passo também, porque aqui tudo se baseia no carbono. Ujú, As próximas etapas também, eu acho que é um ponto importante, é a parte da biodiversidade. Claro. Que além do carbono, a biodiversidade também está sendo preservada e de alguma forma os agricultores a médio e longo prazo vão ser reconhecidos por isso também. ¿Cuánto tiempo creen, tengo que cerrar, quiero saber antes de que nos despidamos, cuánto tiempo creen que va a llevar llevar este proyecto, este programa a la práctica? Bueno, empezamos. Ok, Ahora nosotros no controlamos, Porque é governo, Los né? outros As políticas. setores. Oh, por Exato. supuesto. vamos a hacer nuestra parte. Bien. ¿Qué es esto? Divulgar y divulgar. divulgar. Entonces va a ser una tarea incansable. Todavía, ¿cuánto tiempo? Yo no tengo nada. La bola de Pois cristal. é, Agora, porque são os vários fatores. Um é o governo, Claro. com as políticas, mas também a decisão do próprio agricultor Por de supuesto. reconhecer e fazer a mudança de visão Ahí e de es sistema. clave la divulgación. Exatamente, 100%. exatamente. Bueno, estamos felices de aportar a eso un poquito, al menos acá desde Argentina. Muchos éxitos con la iniciativa. Realmente espero que sea de orgullo para Brasil y que no sea por mucho tiempo única en el mundo. Y ojalá acá podamos replicar algo parecido. Requiere de mucho consenso, pero estaría muy interesante intentarlo al menos. Gracias a los dos por haber venido. Muchas gracias. de la misma forma, muchas gracias por la oportunidad. Por favor. Obrigada. Disertantes que vienen de otros países y les agradecemos muchísimo, han participado no solo del Congreso Presi 2025, sino también de esta edición de Levantando la Perdiz.